Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Paz e graça, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor esteja com vocês. E com essa passagem bíblica, eu inicio a mensagem de hoje e já te pergunto, aqui de início, qual a necessidade você tem? O que você precisa colocar em oração na presença de Deus para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre sua vida? Para que Ele interceda em alguma área que você esteja necessitando. A palavra de Deus diz que quando nós, como povo de Deus, oramos e colocamos na presença de Deus nossos pedidos em oração, Ele ouve dos céus, Ele perdoa os nossos pecados e Ele sara nossa terra. Ele nos sara. Então deixe seu pedido aí para que possamos todos nós orarmos juntos em intercessão por sua vida, por sua necessidade. Bom, você pode se questionar, meu irmão, minha irmã, o que significa dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? O que Jesus queria dizer com essas palavras quando ele aí no capítulo 14 do livro de João, no versículo 6, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida? Por que não podemos chegar a Deus por outros caminhos? E como isso se aplica às pessoas de outras religiões ou que não conhecem a Jesus? E aí eu te respondo, quando Jesus diz que o caminho é Ele, que Ele é o caminho, Ele está dizendo que Ele é a única maneira de se chegar a Deus. Isso significa que não é a religião ou filosofia ou qualquer outra coisa que nos leva a Deus, mas apenas a fé em Jesus Cristo. Isso pode ser difícil de aceitar para algumas pessoas, mas é a verdade que a Bíblia nos ensina. Não é a igreja que vai te levar a Deus, não é o pastor que vai te levar a Deus, não são os irmãos que vão te levar a Deus, não é nenhuma religião que vai te levar a Deus, é a fé que você tem em Jesus Cristo. Mas isso também não quer dizer que você não tenha que ir na igreja, que você não tenha que conviver com seus irmãos, que você não tenha que ouvir a palavra do pastor, o exemplo que ele te dá ou o ensinamento que ele passa para você. Não significa isso. Não são eles que te levam até Deus, mas eles são usados por Deus para que a palavra que Jesus pregou, para que tudo que Jesus nos ensinou chegue até você e você não se desvie da palavra de Deus. Tanto a igreja, quanto o pastor, quanto os irmãos, todos nós somos corpo de Cristo. Nós temos que ter comunhão com o corpo de Cristo. A gente só se aproxima de algo quando a gente está no meio que aquilo nos leva a esse algo. Ou seja, se você está num ambiente em que favorece para você estar sempre no caminho de Deus, você está sempre seguindo a palavra de Jesus. Se você se afasta da igreja, se afasta dos ensinamentos, de tudo aquilo que o pastor tem colocado ele como uma pessoa ungida sobre sua vida para te aconselhar, você se afasta disso tudo, você está se aproximando das coisas do mundo e se afastando da palavra de Deus. E nós temos que seguir o que Jesus nos ensinou e não o que o mundo está nos ensinando. Então não é a igreja, não é o pastor, não são as religiões, nada disso vai te levar até Deus, mas a fé que você exerce em Jesus. E Deus usa todas essas pessoas, a igreja, o pastor, os irmãos, para te aproximar de Deus. É assim que Jesus trabalha na nossa vida. A palavra chega na nossa vida por alguém. A palavra é ministrada na nossa vida pelos pastores ou pela igreja, seja por quem for, por um ministro. Esse corpo de Cristo que está em nossa vida é o que vai nos levar até Deus. Então o caminho que leva a Deus é Cristo. E assim Deus age na nossa vida usando todas essas pessoas para que a gente consiga chegar no nosso alvo. E o alvo é Cristo. Assim como aquele rico chega até Jesus e pergunta o que ele precisa fazer para chegar a Deus, para chegar no reino dos céus. Tudo aquilo que Jesus diz, ele diz que já tinha feito, que já havia feito. Então Jesus diz a ele: vende tudo que tem, doe aos pobres e me siga. E aquele rico, ele vê que vai perder muita coisa e não segue Jesus. E assim ele perde a vida eterna. Ele focou naquilo que ele está perdendo
e não naquilo que ele iria ganhar, que seria a vida eterna, ao lado de Jesus, ao lado do Pai, seguindo Jesus. Assim também somos nós. A gente abandona muita coisa, meu irmão, minha irmã, para poder seguir a Jesus. A gente perde muita coisa aqui nessa vida, a gente perde muita coisa nesse mundo, mas pensando sempre, assim como Paulo, a gente dá a vida por Jesus, a gente dá o sangue por Jesus, assim como ele deu o sangue por nós, aqui nessa terra, para que a gente possa ter a vida eterna ao lado do Pai. E é isso que eu desejo para a sua vida hoje, que você siga os caminhos de Jesus, que você siga os conselhos das pessoas que têm sido levantadas em sua vida, para que você sempre esteja no caminho certo, no caminho de Deus, seguindo aquilo que Jesus colocou para a sua vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. Siga os ensinamentos de Jesus. Que possamos sempre buscar a Deus através de Jesus, vivendo uma vida de amor e serviço ao próximo, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E não se esqueça, tenha fé, pois Deus está no controle, Deus está contigo. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Até a próxima.